continuar gravando. Isso, a Silvia já até entrou, já tá esperta. Sempre o mesmo link, tá, gente? Não tem mistério aí, tá? Vamos lá. Cadê a bichinha? Olha lá. Por via oral, então, como que vai ocorrer esse ciclo biológico? Então, penetração passiva por via oral. Vai acontecer como? Através de alimentos ou então de água, tá, gente? Vou dar uma diminuída aqui para vocês, para sair a gravação bem nítida. Então, alimentos ou água, né? Então, o que, que vai acontecer? Essa larva L3 vou engolir junto com água ou então com um alimento, tá, gente? Que não esteja limpo e a larva esteja ali. Então, ela entra em L3, porque é o momento infectante dessa larva. Elas, então, perdem a cutícula no estômago, tá? E 2 a 3 dias elas vão chegar ali no intestino. Vão penetrar na mucosa do intestino e vão atingir o quê? As células de Lieberkühn. É ali nessas células que elas vão transformar-se em L4. Aí o que, que acontece? Voltam ao intestino para então começar a se alimentar, né? Isso aqui, repasto sanguíneo, nada mais é que fazer a sua alimentação sanguínea. 15 dias após que elas estejam ali no intestino, elas já estão em L5, já estão ficando adultas e já começam a eliminar ovos. Viram como é diferente essa entrada via oral do que a via transcutânea? Ela é diferente porque ela não vai para a corrente sanguínea e muito menos, então, para os pulmões, né? Ela passa o momento de transformação de L3 para L4, ela vai somente achar as células de Lambercão aqui que tem no intestino e vai ficar por ali, próximas, então, tá? E logo elas já estão de volta ali no intestino, onde é o sítio, então, de parasitismo, então, nos seres humanos, tá? Bom, as vias de infecção que a gente viu, é lógico, tem a transcutânea e a oral. A transcutânea, ela vai atingir circulação, a veia cava, o coração, pulmão, traqueia, faringe, laringe, né? E depois que ela sobe, né, do pulmão aqui para a laringe, a gente engole elas de novo, elas descem pelo esôfago, estômago e chegam ao intestino delgado e estão adulta e começam a se reproduzir. Quando é via oral, ingestão vai passar pelo esôfago, estômago e no intestino é que elas vão ficar já direto. Quem é que faz essa infecção, gente? Então, coloco aqui para ficar bem claro. Quem são? As larvas L3, que é a larva infectante, então, tá? Aqui, olha, só explicando de novo que eles são monoxênicos e necessitam passar por um tempo no ambiente para o desenvolvimento da larva, né? A larva infectante, então. Então, lá a gente está mostrando essa pessoa que está parasitada, eliminando ovos, né? Em 24 horas, nós temos a larva rabiditoide. Essa larva se alimenta ali no meio ambiente, né? Vai se desenvolvendo até que ela está em L2. Depois de L2 para L3, ela não perde a cutícula, não se alimenta e já está na fase infectante para quê? Para fazer a infecção transcutânea, então, através da pele. Também é uma penetração ativa pela pele. Cuidado e não confundam com a larva, outra larvinha lá que a gente falava do xistossoma, tá, gente? Aqui é ancilóstoma, mas que ambas penetram pela pele, tá? Então, temos aqui a penetração na pele, que vai então fazer todo o ciclo, e logo
os vermes adultos, então, estarão no intestino delgado, ok? Outra coisa que não devemos deixar de falar para vocês é que falamos que existem várias espécies, tá? Então, temos outras espécies aí, como o Ancylostoma brasiliensis, o caninum, que a gente falou lá, né? Temos outros também, o Toxocara canis, que é específico de cachorros, né? O Strongyloides, né? Que tem também, né? Então, são outras espécies também muito parecidas, então, com esses que nós temos aí dos ancilostomídeos, tá? Então, olha, essas larvas, normalmente lá, que estão no ambiente, elas vão ter esses hospedeiros definitivos, os cães e os gatos, que foram os quais os hospedeiros que eles, então, se adaptaram ao longo da evolução, tá? Podem infectar o homem, mas o homem é chamado de hospedeiro anormal, tá? Não é normal que eles infectem, por quê? Eles estão adequados para infectar cães e gatos, gente, tá? Então, o que acontece? Atinge ao ser humano, mas nós não somos o hospedeiro normal dele. Então, eles não conseguem atingir a maturidade sexual e nem conseguem chegar no sítio de localização que é deles. Então, eles vão produzir no homem síndromes da larva migrans, que são chamadas aí, dependendo, né, de para qual local ela vai, seja a cutânea, a visceral ou a ocular, vão causar, então, essas síndromes aí da larva migrans, que nada mais é que a gente chama aí, né, da migrans cutânea, quando ela acontece, né, a LMC, que é o bicho geográfico, que é isso aqui que a gente vê. A larva também penetra através da pele, mas o que conhece? Ela fica errática. Ela vê depois que não é o hospedeiro dela e ela não consegue nem mesmo penetrar na corrente sanguínea, tá? Então, ela fica errando ali de lugar, fica andando e faz esses desenhos. Então, parece né, tá fazendo um mapinha, então, na pele das pessoas. Isso aqui, ó, pego em praia, tem gente que volta lotado, né? Seja nas nádegas, coxa, pernas, mãos, palmas de mão. Então, muita gente pega. E outras espécies, a gente pode chegar e se localizar, então, no globo ocular, né? Então, é bastante complicado aí também, tá? Por isso que a gente tinha que falar. Transmissão, olha, voltando nos nossos vermes normais, então, ingestão de alimentos crus ou água com ovos contendo larva infectante L3, é lógico que esses ovos não vão estar com as larvas, e sim, essas larvas já vão estar nesses alimentos, tá? Infecção transcutânea, que é lógico, a penetração ativa pela pele. E qual é a sintomatologia? Depende dessa infecção também, tá? Erupção no local da infecção, que a gente vai ter a entrada realmente também, tá? Tosse, febre, porque nós temos, né, o ancilóstoma passando pelo pulmão quando ela entra via transcutânea. Vou ter anemia ferropritiva, porque esses adultos estão se alimentando de sangue no intestino. Inclusive, nós podemos ter até mesmo fezes com sangue saindo, tá? Anemia ferropritiva, né? Geofagia, isso é, as pessoas comendo terra, né? Então, já ouviram falar que tem gente que está parasitada e come terra? Já devido a isso, gente, já é essa anemia. O corpo, não é porque a pessoa é porca ou alguma coisa assim, mas o próprio corpo, ele sabe que no substrato existe, então, o quê? Existem um monte de matéria-prima, onde nós encontramos o quê? O ferro está presente no solo. Então, essas pessoas, mesmo sem saber,
elas sentem uma compulsão em comer terra. E isso já devido a essa falta, a essa anemia profunda. O organismo está precisando daquele alimento, daquele elemento, tá, gente, que está sendo retirado, que é o ferro. Tem gente, inclusive, que come pedacinho de tijolo, pedacinho de pedra, de encosta mesmo, né, de estrada, tem aquelas rochas que vão desmanchando e tem aquela compulsão de comer, que é aquelas pedrinhas, sabe? A pessoa vai ficar com um aspecto amarelado, vai ter hemorragias, né? Que eu falei que esses animais, então, passam, né? O dente tem uma ação mecânica e machuca, e é lógico, vai ter hemorragias, sangramentos vão acompanhar as fezes, né? E já devido a isso, né, a essa anemia, lógico, essa pessoa apresenta cansaço, fraqueza, desânimo, né? Tudo isso são sintomas aí devido a essa parasitose. Patogenia, ó, traumática, irritativa e inflamatória, isso que eu falei para vocês, né? Então, porque normalmente as larvas entram na pele, causa esse plurido, esse inchaço, né? Coceira, então, e pode resultar em um processo inflamatório aí, ou dermatite, né? A pessoa vai estar com amarelão, né? Então, vai estar com anemia. O quadro, então, pode variar desde inexistência de sintomas até situações graves, então, e dependente da quantidade de infestação. Vocês lembram lá o início que eu falei, né? Que depende do grau, da quantidade de vermes que eu tenho também essa parasitose, então, exacerbada ou não. A causa primária, fase aguda, está relacionada com a migração das larvas através dos tecidos e a implantação dos vermes adultos no intestino, onde também eles vão causar uma irritação ali traumática, né, mecânica, então, que vão realmente machucar. Ação patogênica dos adultos, que é isso, é exfoliadora, vão retirar o ferro, né, vão retirar sangue, então, também vamos ficar com déficits. A etiologia secundária, que é a fase crônica, é devido à presença de vermes presos ao intestino delgado, levando então a alterações fisiológicas, bioquímicas e hematológicas também. Então, é lógico, eu vou ter ali também alterações fisiológicas ocorrendo na parte intestinal, bioquímica também, eu tenho o meu sistema imune vindo também atuar, né, em defesa, e eu já falei para vocês que muito dessas vezes, né, pode gerar ali, então, é, é, produtos, então, que pode também causar, então, patogenias ali nesse órgão. O diagnóstico é laboratorial, né, exame de fezes principalmente, e técnicas imunológicas têm menor uso. Desculpa, tá, gente? Eu esqueci de baixar aqui, aí fica esse barulho. Então, técnicas imunológicas, menor uso, então. Epidemiologia, ó, presença de cães e gatos parasitados em área de recreação, quando a gente trata principalmente, né, das larvas migrãs, onde eles fazem as fezes deles nesses locais, e as crianças vão lá brincar, né, as pessoas sentam, a gente não enxerga, isso é microscópico, então nós não vemos o perigo. Então, geralmente está relacionado a esses cães aí, gatos fazendo essas necessidades onde a gente faz as nossas recreações. Caixa de areias em parques infantis e creches deve tomar cuidado também de serem cobertas assim que as crianças param de brincar, né? Para que animais não tenham acesso. E as crianças normalmente são mais acometidas, já devido àquele fato, né, gente? Põe a mão no chão, leva na boca, então ainda não construíram os hábitos ainda de higiene, tá? Profilaxia, o que a gente deve fazer? Conscientização dos proprietários, né? Então, tratar os nossos animais, tá? Proteção de caixa de areias,
saneamento básico para as pessoas terem onde eliminar suas fezes, e porque a gente sabe que depois esse esgoto será tratado também antes de ir para o ambiente, higienizar as mãos sempre, uso de calçados. Então, evitar o contato da pele com solos contaminados ou solos em que a gente não conheça, né? Que ali, de repente, tem muito animal que vai fazer cocô, então não vou ficar andando descalço. Controle de cães errantes, isso é, cachorros que vivem aí, né, pelas ruas e que não tem dono, então que pelo menos, né, alguma instituição, ou seja, a saúde pública, ou seja, a prefeitura, que então tenha um controle desses cães. Esses cães deveriam receber identificação, gente. Coleira, mesmo que andando, deviam ser identificados e deviam ter uma carteirinha, sim, de tomar remédio. Está na rua, tá, não coletou, não arrumou dono, mas prefeitura é responsável, sim. Então tem que dar vacina, prefeitura tem que dar remédio para esses cães, sim. Ou então, ver então, ó, não sou dono, mas quais populações, né? Jogar alguns projetos. Quem da população pode nos ajudar a cuidar desse cão? Não precisa levar para casa, mas será um cão que a gente vai, né, sempre estar cuidando, olhando e cuidando de vacinas e de medicação para esse cachorro. Sei lá, existem mil e uma aí, ideias que podem ser utilizadas. E essa profilaxia dessa parasitose, então, está exclusivamente, gente, ligada a saneamento básico, que é, então, quase que uma constante para todas essas parasitoses que a gente vem abordando. Educação sanitária, se as pessoas, né, não conhecem como se transmite, como se adquire essas doenças, gente, né? Então, não tem como, muitas vezes, essas pessoas, né, falar, ah, o que tem? Andar descalço é bom. Lógico que é bom, mas depende do local. A gente não sabe em que condições estão esses ambientes. Então, educação sanitária, educação ambiental, tá? É importantíssimo. Uso de calçados e tratamento dos doentes, tá? Tratamento, lá os nominhos ali bem costumeiros também, mebendazol, albendazol e muitos outros aí, tá? Então, algumas restrições aí referentes a mulheres grávidas e sempre é recomendado a repetição do tratamento, dependendo aí do que o médico vai recomendar. Sempre aí, né, uma prescrição médica, então, a gente tomar ali uma vez por ano, tudo bem, né? Ou 6 em 6 meses, isso até nem precisa de uma recomendação médica. Mas dependendo de uma infecção que se tem, às vezes muito alta, elevada, aí o médico é que vai saber corretamente como lidar, portanto, aí dessa situação. As referências, então. Tranquilo aí, gente? Daí, o que acharam? Complicado, difícil? A gente tem que correr, né? Mas alguma dificuldade? Não, professora, tranquilo. Tranquilo? Bianca, tudo bem? Silvia? Tranquilo. Então tá bom, então, gente. Agradeço a presença de vocês, tá? Só lembrando também, estão pedindo para a gente reforçar que o professor Odair pediu para que vocês respondam lá CPA, tá, gente? Então, estou falando aqui, mas mais funciona é realmente no WhatsApp. Não adianta a gente falar aqui, porque muita gente não vai assistir mesmo hoje. Então, vai assistir outro dia e parece que já está quase por acabar, né? Mas, assim, o recado foi dado, tá ok? Ok. Então tá, um abraço, gente. Beijo, fiquem com Deus. Beijo, tchau, tchau. Beijo, mais. Tchau, tchau.